Louvado seja o nome do Senhor. Saudamos a todos com a graça, a paz maravilhosa que só o Senhor Jesus pode dar. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 6, nós vamos ler do verso 1 ao verso 16. Vamos ficar em pé mais uma vez para a leitura da palavra do Senhor. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele, e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem boi, nem jumentos. Pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que nem se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse assim: assim diz o Senhor Deus de Israel, eu é que vos fiz subir da escravidão no Egito, e vos tirei desta casa de servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos os oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a vossa terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais, não tenhais mais deuses no meio de vós. Contudo, não destes ouvido à minha voz. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bezerrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então o Senhor lhe apareceu e disse a Gideão: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que vou livrar Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa dos meus pais. Tornou-lhe o Senhor a falar: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Ainda em pé, oremos. Senhor, é bom, muito bom ouvir a tua palavra e com ela a tua voz ao nosso coração. A tua palavra nos instrui, a tua palavra nos corrige, a tua palavra nos edifica, tua palavra nos consola. Faz isso nessa noite com cada um de nós, Senhor. Com a mensagem dessa palavra, cada um de nós possamos sair revigorados para o desafio do cotidiano, para a vida em família, para a vida no trabalho. Oramos colocando a vida de cada irmão, cada irmã nas tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Você pode assentar. Contrariamente do que usualmente é comum, quando se lê Juízes e se fala de Gideão, se fala de duas coisas das quais eu não vou falar. A primeira
é que Gideão pôs Deus à prova, né? Com a lã, lá vocês todos lembram dessa passagem. E a outra é que Gideão vai contra uma batalha contra os midianitas, aqui mencionados, que oprimiam, que roubavam literalmente a Israel, e juntou um imenso exército, e Deus foi tirando o exército, e ele acabou lutando contra milhares de midianitas, apenas com 300 homens. Eu não vou contar nada dessa história. Eu quero dizer para vocês como começou toda a história. Ou seja, como que Gideão, onde Gideão estava, como ele foi vocacionado e qual foi a experiência pela qual o qualificou para viver tudo aquilo que muitos de nós conhecemos. A primeira coisa clara é que o mal, ou seja, a opressão, o adversário, nas linguagens do apóstolo Pedro, na primeira carta, capítulo 5, versículo 8, ele diz: o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Não anda distante, não. Anda ao seu e ao meu derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Você deve estar pensando: o bispo está a fim de me assustar. Não, não é assustar, não. É o que está escrito na Bíblia mesmo. E se a gente não toma em consideração as advertências que estão na palavra de Deus, facilmente nos tornamos mais vulneráveis aos ataques daquele que quer tirar você do lugar que você já chegou na sua caminhada de fé. Certo dia até mencionei isso, né? Há muito tempo passou um filme chamado O Pecado Mora ao Lado. É muito velho esse filme, viu? Mas eu uso como figura porque o pecado não mora mais ao lado, não. Agora mora dentro da casa da gente. Porque quando você liga a televisão, as propostas a respeito da sexualidade, as propostas da desonestidade, da imoralidade entram na sua casa com o teu consentimento. Especialmente se você acompanha alguma novela da Globo ou outras tantas, né? E às vezes na solitária posição diante de um computador, você está navegando, às vezes até a trabalho, mas de repente começa a vir uns spots para você de propostas indecentes. Então, não é necessário sair da sua casa para sentir a presença do mal na nossa sociedade nos dias atuais, porque nos cerca por todos os lados, a semelhança do que disse o apóstolo Pedro, nos instruiu. Essa é o que estava acontecendo. Diz o texto que eles foram preparar refúgios nas montanhas de Judá, cavaram nas rochas, cavernas, para guardar mantimentos, pelo menos alguma coisa para que eles pudessem sobreviver. Essa era a condição da opressão. Quando a nossa irmã Cissa falou da nossa oferta, eu lembrei claramente do quanto eu assisti o devorador destruir famílias inteiras, né? Pessoas que ainda não conhecem Jesus, que estão muitas vezes sob opressão, o inimigo leva delas não é 10%, não, leva 50%. Os ganhos nunca conseguem chegar ao final do mês. E por isso, quando elas descobrem a libertação em Cristo Jesus, 10% é muito pouco, porque o diabo tomou, quando elas não conheciam a verdade do Evangelho, muito mais. E a ilustração da vida de Gideão e do povo de Israel nesse momento é uma ilustração da situação de quem perde o alinhamento com Deus e com a sua palavra. Isaías, escrevendo no capítulo 59, ele diz assim, muito fácil, versículo 1 de Isaías 59, e eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós,
para que vos não ouça. Lamentavelmente, existe uma distância entre a santidade de Deus e a vida que permite que o mal, permite que o pecado, permite que o engano, permite que o ódio tome conta do coração. Isso não é que Deus não queira, mas é que a nossa iniquidade, quando ela tem lugar na nossa vida, ela faz um muro de separação entre nós e o nosso Deus. Mas aí, diante dessa situação, em que a gente sente-se ameaçado, quase sempre brota no nosso coração uma consciência de que precisamos de livramento. E quando nós já conhecemos a palavra, nós sabemos que livramento só pode vir de Deus. E aí nós clamamos a Deus. E me acompanhe no mesmo capítulo 6. E diz assim: tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas. Deus jamais se recusa em ouvir o seu clamor. Podem repetir comigo? Deus não se recusa em ouvir o nosso clamor. Porém, quando Deus ouve o nosso clamor, a primeira coisa que Ele faz é mostrar onde nós estamos. Veja o que aconteceu. Versículo 8. O Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito, vos tirei da casa da escravidão, vos livreis da mão dos egípcios, da mão de todos quantos vos oprimiam, expulsei de diante de vós e vos abençoei, vos dei a vossa terra. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não tenhais mais os deuses dos amorreus, nem temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Veja que está no final do versículo. Mas não destes ouvidos à minha palavra. Não destes ouvidos à minha palavra. O pecado na nossa vida entra invariavelmente por nos fazermos surdo à voz de Deus e à palavra de Deus. Ou seja, Israel foi abençoado, Israel ganhou uma terra, Israel começou a ver a produção da terra, Israel viu os rebanhos se multiplicar e já agora não mais debaixo de sofrimento, já agora não mais debaixo de opressão, esqueceu-se daquele que o abençoara. Como é, diríamos, fácil o ser humano perder a visão de Deus quando tudo lhe vai bem. Vamos ser honestos, irmãos. Quando tudo nos vai bem, a gente ora menos. Quando tudo nos vai bem, a gente lê menos a Bíblia. Ou seja, Deus muitas vezes permite que o cerco sobre nós avance para que a gente recorde de onde vem o socorro, de onde vem o livramento. Quem é que nos abençoa? O Deus da Bíblia. E diz a palavra que, diante dessa advertência, Deus ouviu a oração deles, enviando um profeta. Qual era a função do profeta? Pelo menos 4 coisas eu queria sublinhar a respeito do profeta. A primeira, ele recorda os atos de Deus. O profeta recorda o que Deus fez por eles. Quando você vai para a Bíblia e lê a mensagem profética da palavra de Deus, ela traz à sua memória os atos grandiosos de Deus. Se você abre a sua Bíblia comigo, no livro de 1 Samuel, um dos confrontos épicos em que a gente presencia quão grande é o nosso Deus, capítulo 17 de 1 Samuel, versículo 41 até o versículo 45. O filisteu também vinha se chegando até Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu
e vendo a Davi, o desprezou, porquanto ele era moço, ruivo, de boa aparência. Disse o filisteu Golias a Davi: sou eu algum cão, para que você venha a mim com paus e pedras? E pelos seus deuses amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu: venha a mim, e vou dar a tua carne às aves do céu e às bestas do fera do campo. Davi, porém, disse a ele: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tu afrontastes e a quem eu sirvo. Diga para o seu irmão: é melhor servir o Senhor. É melhor estar junto do Senhor, porque junto do Senhor você experimenta o livramento, você experimenta a fortaleza, você experimenta aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. É o que Deus tem preparado para os que o buscam, porque sinais e prodígios é parte do modo de agir de Deus. E a Bíblia serve para nos recordar desse fato. O profeta faz isso. Ele te traz à memória, ou seja, a palavra de Deus, sua intimidade com a palavra de Deus, faz você descobrir quão grande é o Senhor e quão grande livramento Ele prepara para os seus. A segunda coisa é que o profeta denuncia o pecado. Ele diz: vocês não ouviram a voz de Deus. Vocês não atentaram para os ensinos de Deus. Vocês não atentaram para os fundamentos da palavra de Deus. Vocês não colocaram o coração em descobrir os propósitos de Deus para a sua vida. Vocês estão planejando a sua vida sem ouvir Deus e sem sujeitar-se à palavra de Deus. Isso foi a palavra do profeta. A segunda coisa é: por isto, ele diz, por isto vocês estão vivendo o que estão vivendo. E era trágico. Nada, nenhum recurso dava conta da situação que eles viviam. O gado começava a se multiplicar, os amalequitas vinham e levavam o que havia de melhor. A colheita começava a ficar pronta, no campo vinham os amalequitas e carregavam. Ou seja, não sobrava quase nada. E a quarta coisa é que ele anuncia. O profeta anuncia. A gente não sabe o nome dele. A Bíblia não consta o nome dele, nós não sabemos quem foi ele. Mas o papel dele foi fundamental. Ele disse, fez toda essa denúncia, e ele termina dizendo: veja o que está dito aqui. O Senhor virá. O Senhor ouviu a vossa voz. A resposta e a palavra do profeta é: Deus virá ao encontro daquele que tem coração quebrantado, oprimido. Ainda voltando lá no livro de Isaías, convido você a ler comigo mais uma passagem que vai aquecer o seu coração. Capítulo 57 de Isaías, verso 15, que diz assim: porque diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito, com o abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração quebrantado. Ou seja, o exemplo de coração quebrantado nessa história é o coração de Gideão. Deus resiste ao soberbo, diz a palavra de Deus, mas dá graça aos humildes, aos de coração contrito. Em meio a isso, aparece Deus respondendo o clamor, confirmando a palavra profética. Deus envia um anjo. Envia um anjo até Gideão. E Gideão estava ali juntando uns cacos, né? O resto do que sobrara da invasão dos midianitas, que haviam tomado o que havia de melhor. Mas ele estava catando o que era possível para colocar naquela caverna, para ter uma provisão. Ali estava um homem acovardado, intimidado, humilhado,
por conta de tudo que eles estavam vivendo, da opressão do adversário, do inimigo. E o anjo chega perto dele e diz assim: o Senhor é contigo, homem valente. Eu acho que Deus tem senso de humor. Porque se havia alguém que não tinha nada de valentia nesse momento, era Gideão. Gideão estava acovardado. Gideão estava catando um restinho, estava morrendo de medo dos amalequitas, dos midianitas. Mas sabe, uma lição nisso é que Deus, quando olha para você e para mim, Ele não vê somente o que você é, mas Ele vê o que você pode se tornar nas mãos dEle. Ou seja, Deus tem um olhar profético. Muitas vezes você pensa sobre você muito pouco, mas Deus, quando olha para você, pensa muito mais do que você pode imaginar. Porque Ele faz forte ao cansado, restitui as forças ao que não tem nenhum vigor. Esse é o Deus a quem tu serve. Esse é o Deus que está presente neste lugar. É o Deus de Gideão, de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó. O Deus que faz proeza, o Deus que realiza coisas sobrenaturais. Ele está sempre acessível. Nosso coração que muitas vezes está distante dele. E não vemos isso. Lamentavelmente, Deus levanta homens e mulheres, atitudes que estavam em Simeão e em Gideão, que muitas vezes estão conosco também. Eu alistei algumas coisas. A primeira, a acomodação. Diante de um inimigo que parecia invencível, Gideão se acomodou. Vamos catar o que a gente pode para a gente não morrer de fome. Um certo imobilismo. Nada posso fazer. Um certo estoicismo, não, nós pecamos, nós temos que sofrer mesmo. Ou seja, não acredita na graça redentora, a graça restituidora de Deus. Mas não somente nisso. Ele me acompanha aqui no texto. Quando o anjo diz isso para ele, o que ele diz? Ai, meu Senhor. E depois de novo o anjo está falando com ele, ai, meu Senhor. Como é que eu vou livrar Israel? E que a minha família é mais pobre, em Manassés, se eu sou o filho mais novo da família, não tem chance, como é que o Senhor vai me aparecer agora? Eu estou aqui quebrando o galho, a minha situação está mais ou menos resolvida, de fome eu não vou morrer, agora o Senhor me chama de valente e diz que eu vou livrar Israel, como eu vou fazer isso? Não vou conseguir. Pessimismo. Quem lê a Bíblia, meu irmão, quem crê em Jesus, não tem direito de ser pessimista. Se você crê, diz assim para o seu irmão, você crê em Jesus, não seja pessimista. Porque Ele ressuscitou dos mortos. E Ele ressuscitou a Lázaro. Ele multiplicou os pães. Ele fez Pedro andar sobre as águas. Esse é o Senhor a quem nós servimos. E se você está servindo Jesus, você tem que ser otimista. Se você crê em Jesus, você tem que ser otimista. Se você crê na palavra de Deus, você tem que ser otimista. Você não está do lado derrotado. Você que está aqui nessa igreja, nessa noite, você está do lado vencedor. Você está destinado a ser vencedor. Tome posse disso para você. Não se acovarde, não se atemorize. O Senhor é conosco. Há uma palavra dada sobre nós nesse sentido. Além de pessimismo, autocomiseração, imobilismo, rebelião. Não é? Ele estava revoltado. Ele começa a acusar Deus. Onde está o Deus que os nossos pais contaram a história que nos livrou? Onde está Deus? Essa é uma pergunta rotineira, não é verdade? Quando você está enfrentando algo, você já orou e você não vê resposta, você volta-se contra Deus. Você que pecou, você que deu brecha e Deus é culpado. Não raciocine desse modo, não. Submeta-se. Diga, Senhor, ser propício a mim, pecador. Comece se quebrantando.
não em rebeldia, como Gideão ensejou em algum momento. A rebeldia foi tanta que a prova da lã foi exatamente uma atitude que ele mostrava: será que é Deus mesmo? Então o Senhor vai provar que o Senhor é Deus. Não cheguei a esse ponto. Gideão não tinha a Bíblia que nós temos. Gideão não conheceu Jesus Cristo. Gideão não conhecia essa vitória sobre a morte. Nem conhecia a vitória como Elias teve, de ressuscitar o filho da viúva. Gideão, diríamos historicamente, podia ter direito a alguma dúvida. Mas você e eu não temos mais esse direito. Porque Deus enviou o Messias. Deus enviou Jesus Cristo a este mundo para te redimir, para me redimir, para curar as nossas enfermidades, para tratar dos nossos medos e fazer de nós pessoas vitoriosas. Assim é que Deus está dizendo isso para você e para mim. Deus está em busca, amado irmão, e desejando abençoar pessoas que creem nos propósitos de Deus. Os planos de Deus são muito melhor que os teus planos. Deixe-se guiar pelo Senhor. Que sejam pessoas que sejam agradecidas pelo aquilo que você já conquistou, mas que deseje muito mais. Que deseje muito mais, porque Deus tem muito mais para dar a você. Que sonhem com a libertação. Pessoas que não podem ser compradas. Que tenham convicção de fé e coragem. Que ponham o caráter acima dos interesses materiais. Ou seja, eu quero andar num mundo de seduções, eu quero andar com o coração alinhado com o coração de Deus. Eu quero viver de maneira santa, justa e irrepreensível nesse tempo, para ver a manifestação da glória de Deus na sua vida. Gideão tinha muitas limitações. Gideão era, como ele mesmo disse, o filho mais novo da tribo menor e menos influente de Israel. Mas sabe, meus irmãos, Deus pega as coisas fracas desse mundo para envergonhar as fortes. Deus pega as coisas pequenas desse mundo para envergonhar as grandes. Hoje é o dia da vitória. Hoje é o dia de Deus fazer algo diferente. Hoje é o dia de Deus fazer algo sobrenatural. Por isso, esse altar está aberto a você. Se você deseja mais, se você crê que o Deus que ressuscitou dos mortos pode fazer mais, deixa seu lugar. Vem estar comigo, eu quero ajoelhar aqui e orar por você. Se você crê que pode ir além de onde você está, e se você deseja isso muito para a sua vida, se há algo que precisa ser rompido, eu te convido, deixa seu lugar. Vamos abrir espaço para o sobrenatural de Deus na sua vida nessa noite. Peça a Deus que mude o seu coração, de um coração com dúvida para um coração de fé, de um pessimismo que muitas vezes nos imobiliza, nos deixa atemorizados, para atos de fé e de coragem, porque Deus está conosco. O Deus da Bíblia é o Deus Emanuel, Deus conosco. O Ministério do Louvor vai tirar um cântico, enquanto isso, você aproveita para ficar meditando, clamando na presença do Senhor. Em seguida eu quero orar contigo. Olá, maior na série Ana Cantere, alava real série, ora mais. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, aleluia, Jesus. mudando Santo, santo, santo é o Senhor. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, o
milagres. Pela masteria amastou. Te adorarei, te adorarei. Aleluia, Jesus. Estás aqui, Oh, glória, Senhor. transformando Se amare a nossas nós será. Fala a nós vidas. seria. Te adorarei, Amém, Senhor. te adorarei. Aleluia, Jesus. Santo de Israel. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Oh, aleluia. Restaurando os corações, te adorarei, Olha, Maria da te Sé. adorarei. Estás aqui, curando muitos te adorarei, te adorarei. Aleluia, Jesus. Estás aqui, Amém, Jesus. restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Aleluia, Jesus. Te adorarei, te adorarei. Senhor Jesus, é com temor, com coração contrito, que chegamos ao teu altar. E o altar é lugar de entrega, e nós estamos fazendo uma entrega. Estamos entregando os nossos temores, estamos entregando nossas dúvidas, estamos entregando os nossos pecados e confessando, Senhor, ser propício a nós pecadores, e nos abençoa, Senhor. Faz cumprir a promessa sobre a nossa vida. Senhor, nós cremos que há mais, nós cremos que há muito mais de Ti para nós. Por isso, Senhor, põe a Tua mão sobre cada irmão, cada irmã. Cura, Senhor, a enfermidade. Tira aquela dor, Senhor. Profetizo cura nessa noite sobre a tua vida, porque o Senhor está neste lugar, e o lugar onde o Senhor está, acontece coisas sobrenaturais. Se presente, Senhor. Abençoa, Senhor. Ouve o clamor de cada coração agora, Senhor, e visita cada filho teu, cada filha tua, Senhor. Tira todo o temor, tira todo o pessimismo, tira toda a incredulidade do nosso coração e enche-nos com graça, fé, amor pelo Senhor e pelas coisas do Senhor. Cria em nós força e hábito para sermos filhos da palavra de Deus, filhos do Deus Altíssimo, e nos apropriarmos de tudo quanto o Senhor tem preparado para nós. Abençoa, Pai. Abençoa, Senhor. E ouve o clamor do teu filho e da tua filha, Senhor. E restitui, como restituíste a Gideão, como restituíste a Israel. E, Senhor, alinha o nosso coração contigo, Senhor, pois entregamos a vida de cada irmão, cada irmã, nas tuas mãos, no nome daquele que venceu a morte, o ressuscitado, o Senhor da glória, o nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, amém.